Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 5. João, ele mostra Jesus aqui, nos evangelhos de João, no evangelho de João, Jesus aparece como Deus. João, ele quer mostrar Jesus como o Deus Todo-Poderoso. E João capítulo 5 fala assim, versículo 1: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, e o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, porquanto a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Feche seus olhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, neste lugar, na tua igreja, na tua casa, e nós queremos viver a tua palavra. Por isso eu quero pedir que todo impedimento, toda barreira, todo empecilho caia por terra, toda perturbação na mente, no coração do teu povo, aonde essa palavra chegar pelas vias da internet, pessoas vão ser tocadas, sejam tocadas e curadas pelo poder da tua glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? A Bíblia vai dizer que, aqui em João capítulo 5, que vai ter uma festa em Jerusalém. E Jesus está subindo para esta festa. Jesus está indo para essa festa que vai acontecer em Jerusalém. E em Jerusalém, na porta das ovelhas, a Bíblia vai dizer que ali na porta das ovelhas havia um tanque chamado Betesda. E esse tanque, fica bem claro que é um tanque muito grande. Por quê? Porque havia na porta das ovelhas o tanque chamado Betesda, e esse tanque ele tinha 5 pavimentos, 5 pavilhões. E ali era o lugar onde ficavam os coxos, os paralíticos, os enfermos, todos aqueles que eram doentes, tomavam esse lugar para estar ali, por conta desse mover das águas que acontecia. O anjo descia, as águas se movimentavam, e aquele que primeiro entrasse, a Bíblia diz que era sarado. A Bíblia chama aquele lugar que havia ali uma multidão de enfermos. Quando a Bíblia fala de multidão, a Bíblia sempre vai mencionar milhares e milhares de pessoas. Então todas aquelas pessoas, elas estão ali. A Bíblia vai dizer o quê? Jesus está subindo, ele vai para Jerusalém, por quê? Porque em Jerusalém está acontecendo uma festa, ele vai participar da festa. Essas pessoas que estão ali no tanque de Betesda, que estão ali naqueles pavimentos, essa grande multidão, com certeza não vai participar dessa festa. Por quê? Porque ali estão os doentes, os excluídos. A festa está acontecendo em Jerusalém. O povo está todo preparado para a festa. Jesus vai subindo porque ele vai participar da festa. Mas a Bíblia vai dizer aqui agora que Jesus vai mudar o seu roteiro. Jesus vai mudar o seu caminhar. Jesus vai mudar a sua direção. Ele vai mudar a sua agenda. De repente, Jesus, a Bíblia diz que ele vai para a festa de Jerusalém, mas agora a Bíblia diz que ele vai chegar nesse tanque chamado Betesda. Ele já não está indo mais para a festa. Ele muda o seu roteiro, a sua agenda, e vai ali aonde estão os excluídos, onde estão aqueles que não participarão da festa. Talvez na hora que Jesus está indo para Jerusalém, os apóstolos, os discípulos estão com ele, pensa, e de repente ele chega, ele fala assim: vamos para Jerusalém, que lá tem festa. Os discípulos devem ter ficado animados, porque vão agora participar de uma festa. Festa é lugar de alegria, de dança, de comer, de beber. Mas agora no meio do caminho, de repente, pensa Jesus falando para eles assim: olha, nós vamos para o tanque de Betesda. Pensa aqueles discípulos olhando para Jesus e dizendo assim: ó, de repente a agenda mudou. Pô, mestre, mas a gente estava indo para a festa.
O que me chama a atenção é que a Bíblia diz que aqui nesse tanque de Betesda existe uma multidão de enfermos. Só que Jesus vai mudar a agenda dele, vai mudar o direcionamento, vai mudar para onde ele ia, simplesmente por causa de uma pessoa. A Bíblia não diz que Jesus vai no tanque de Betesda por causa da multidão. A Bíblia diz que ele vai por causa de um único homem. Então eu quero fazer um adendo aqui, porque talvez você chegou aqui nessa noite, e você está aqui no meio de 1 a 10, 20, 30, 100, e você talvez até ache que ninguém está reparando você, que ninguém está vendo. Mas eu quero dizer para você que nessa noite Deus pode mudar a agenda dele, e Ele está mudando, se você crer e confiar, simplesmente por causa da tua presença nesse lugar. Porque talvez você entrou aqui, e você se sente de fato excluído na família, excluído da sociedade, excluído do ministério, da igreja, excluído até de Deus. Muitas vezes a gente se acha, mas eu quero dizer uma coisa para você, que nessa noite, por causa de você, o Senhor está aqui. Dá para você crer nisso, sim ou não? Porque há uma multidão, mas a Bíblia diz que Jesus vai ali por causa de um único homem, e esse homem é paralítico há 38 anos. A Bíblia vai dizer, primeiro, e Jesus vendo, não foi o homem que viu Jesus, foi Jesus que viu o homem. É o contrário, porque a gente acha que a gente precisa ver Deus. Irmão, talvez você entrou aqui e você não consiga enxergar o Senhor, mas relaxa e fica tranquilo, porque Ele já está vendo você. Se esforce para ver, mas se não vir, relaxa, Ele já está vendo. Jesus vendo e sabendo. Olha para o irmão que está ao teu lado, diga para ele, não é só ver, diga, é saber. Porque muitas vezes a gente faz aquela oração que eu e você, quando o céu está de bronze, a coisa está difícil, a gente fala para Deus e questiona a Deus, Senhor, o Senhor não está vendo a situação que eu estou passando, Senhor, o Senhor não está enxergando o momento da história da minha vida, o Senhor não está enxergando como é que está o meu casamento, o meu relacionamento, o Senhor não está vendo a minha vida profissional, o Senhor não está vendo, as enfermidades têm batido a porta, elas têm me atingido, elas têm me afrontado, e a gente faz aquela oração para Deus assim, ó, o Senhor não está vendo? Eu quero dizer algo para você nessa noite, profeticamente, que Ele está vendo e está sabendo. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó, e Jesus vendo e sabendo da situação daquele homem. É assim que está na sua, sim ou não? É. Jesus sabia da situação. Jesus está olhando para aquele homem e ele sabe que aquele homem está há 38 anos ali, enfermo, paralítico, com a mobilidade reduzida. Ele sabe de tudo isso. Dá para você tocar no ombro do teu irmão, eu vou usar para você só 2 vezes essa noite. Dá para você tocar no ombro do teu irmão que está ao teu lado e dizer para ele assim, ó, quero dizer para você nessa noite o seguinte, além dele te ver, ele ainda sabe de tudo. Ele sabe de você. Porque talvez você está achando, irmão, que ninguém está te vendo, ninguém está te olhando, mas além de olhar, ele sabe. 38 anos que esse homem está assim. E Jesus está vendo, e ele está sabendo. Às vezes a gente acha que a gente está dentro de uma igreja, a gente vem para o culto, e parece que Deus não sabe o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. Pois eu quero dizer para você que Ele sabe. Ele mudou a agenda dele só por causa de um único homem. E eu declaro que Ele muda a agenda hoje só por causa de você, e Ele sabe o que você tem vivido. Só que agora aqui vai começar um bate-papo, porque Jesus vai começar um bate-papo com esse homem. Sim ou não vai? Vai começar um bate-papo. Que o que Deus quer é bater papo com você, irmão. Se tem algo que Deus quer, é se relacionar com você. Porque não adianta só, não, estou sabendo. Não adianta só, e aí, você vê, não, estou ligado. Eu estou vendo, estou sabendo. Mas não é só isso, não basta só ver e saber. O Senhor quer se relacionar, quer conversar com você. Sabe por quê? Porque eu percebo algo aqui. O início do bate-papo de Deus com esse homem. Jesus vai dizer assim, ó, direto na lata. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Qual seria a resposta desse homem? Bastava que ele dissesse para Jesus, sim ou não. Quero. Como foi o cego? Quer ser curado? Quero.
ou não quero, talvez. Mas a resposta desse homem não foi nem sim nem não. A resposta desse homem foi o quê? Ele vai dizer: sabe o que acontece? Eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando as águas são agitadas. Escute uma coisa, presta atenção, olhe para mim, quem está comigo diga amém. Presta atenção numa coisa. Primeiro, Jesus está vendo. Segundo, Ele está sabendo. A gente às vezes não sabe o que está acontecendo com a gente, mas o Senhor sabe. Às vezes a coisa é tão difícil, tão enrolada. Às vezes a gente tem a tradução do que a gente está vivendo, mas é uma tradução errada. Às vezes a gente acha que sabe o que está acontecendo com a gente, mas na verdade, a nossa impressão do que a gente está vivendo, muitas vezes é uma impressão errada. Mas Jesus sabe. Ele precisava fazer essa pergunta? Não, ele podia curar, ele está ali para curar esse homem. Ele vai curar, mas a pergunta que ele faz é: você quer? Ele não respondeu nem sim nem não. Ele vai dizer: não tenho ninguém que me coloque no tanque. Qual era o problema desse homem? Ser curado? Andar? Não. Presta atenção nessa noite. O maior problema desse homem era o quê? Rejeição. O maior problema desse homem era o quê? Abandono. Jesus pergunta se ele quer ser curado e ele vai falar de abandono. O coração dele está cheio disso. Ele está se sentindo rejeitado e abandonado. Ele vai dizer: eu não tenho ninguém, não tem ninguém por mim. Agora, vamos fazer um adendo e presta atenção. Quem está entendendo, diga amém. Aonde que esse homem está? No tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Esse homem está dizendo assim, ó: no lugar que era para terem misericórdia de mim, ninguém me ajuda. No lugar que era para ter misericórdia de mim, ninguém me ampara. Ele está na casa de misericórdia, mas a verdade é a casa. O que é a casa de misericórdia? O que ele vai dizer que é a casa de misericórdia? A casa de misericórdia para ele é assim, ó, ele diz assim, ó: sempre que eu vou tentar, alguém desce na minha frente. Para ele, a casa de misericórdia é uma casa de competição. O lugar que era para ele receber apoio, ele diz: aqui é uma competição, quem chega primeiro é dele. E ninguém me ajuda. O cego, ele ainda tem as pernas para andar. O coxo ainda vai meio arrastado, mas eu ninguém. Ele está se sentindo abandonado. Jesus falou para ele, qual era a pergunta? Quer ser curado? Ele agora vai entrar no abandono. Ninguém me ajuda, ninguém me ampara, ninguém faz nada. E muitas vezes, irmão, na história da nossa vida é a mesma coisa. Jesus sabia pelo que esse homem estava passando. Sabe qual era o maior problema dele? Era na alma. Porque muitas vezes o Senhor está falando de cura com a gente. O Senhor quer nos curar, mas a nossa alma está tão angustiada, tão cheia de coisas, tão cheia de situações que estamos vivendo. Era para alguém me ajudar e ninguém me ajuda. Era para alguém me dar apoio e ninguém me dá. Eu precisava de uma mão e ninguém estendeu. E a gente está cheio disso. E muitas vezes Jesus está olhando para mim e para você dizendo assim: você quer ser curado, quer ser curada, mas só que eu estou tão cheio, tão abatido, tão angustiado na alma, que eu não consigo ver que Deus quer me curar. O que Jesus está fazendo aqui é expor esse homem. Sabe por que muitas vezes a gente não é curado de outras situações? Porque primeiro a gente precisa ser curado por dentro. Não ia adiantar esse homem andar, ele ia ser um andarilho angustiado. Porque ele nunca ia esquecer disso. Ele precisava ser curado na alma. E muitas vezes, irmão, não adianta Deus te dar emprego, te dar casa, casamento, relacionamento e tantas outras coisas, se a nossa alma não estiver curada. Jesus aqui obrigou esse homem a expor o que ele está vivendo. E a nossa maior dificuldade é expor situações que a gente vive, sabia disso? O mais difícil é você tirar de alguém o que ele está vivendo na alma. A alma é o seu sentimento. Qual era o sentimento desse homem?
de rejeição, de abandono. E quantas vezes nas igrejas, não é só aqui não, nas igrejas por aí afora, está cheio de crentes se sentindo rejeitado e abandonado, até mesmo dentro da igreja, abandonado por ministério, abandonado por pastor, abandonado por pai, abandonado por mãe, abandonado no emprego, porque o chefe não olha, não reconhece. Sabe o que é isso? Eu me sinto abandonado, porque eu não sou reconhecido dentro da empresa que eu trabalho, mas está lá dentro. Um abandono só. E Jesus está tentando mostrar para esse homem que ele precisa. Eu sei que você está vivendo, mas você tem que expor tudo isso. Você precisa falar disso. A maior dificuldade é falar disso, viu, irmão? Não. Sabe quando que as pessoas vão falar dessas coisas? Quando já não dá mais nada. Sabe quando as pessoas vão falar de problemas dentro do casamento? Quando o casamento já foi. Está cheio de mulher que ela se sente abandonada pelo marido. Porque marido presente não é aquele que todo mês chega com o envelope do pagamento e diz aqui: mulher, está aqui o dinheiro, ó. Está cheio de filho que se sente abandonado pelo pai e pela mãe. Mas isso está dentro dele. Está dentro. É a questão psicológica. A gente que trabalha e lidar com criança e adolescente, o tanto de criança e adolescente que a pastora tem que mandar para o psicólogo, sabe por quê? Aí alguém fala assim, o crente fala assim: não, mas psicólogo não, deixa que Deus vai cuidar disso. Irmão, o psicólogo está aí para isso. Sabe por quê? Porque a cabeça das crianças está em parafuso. E muitas vezes quando vai atrás do psicólogo não dá tempo mais, porque ela já está com a mentalidade formada, 13, 14 anos, aí fica difícil. Todo dia aparece alguém lá no conselho tutelar, para quê? Para entregar como se pudesse. Ó, tá aí, minha filha, não aguento mais em casa, toma que é tua. Por que tudo isso? Problemas. Mas as pessoas não têm facilidade de falar dessas coisas. Elas têm dificuldade de falar disso. Sabe? Os casamentos estão terminando porque a maior dificuldade dos casais é dizer assim: senta aqui e vamos conversar. Você quer ser curado? Então, fala para mim o que você está vivendo. Porque na hora que a esposa falar assim: marido, me sinto abandonada por você, como esse homem. Vai ter encontro de casais, né? Casamento, relacionamento a dois. Existe uma palavra chamada gatilho. Gatilho. No relacionamento existe um gatilho. Sabe o que é o gatilho? É aquilo, ó. Pô, você olhou para a mulher, ela acordou, primeiro dia do TPM dela. Ela olhou para você com aquela cara assim, ó. Você olha, o gatilho está pronto. O gatilho está pronto. Você tem duas alternativas. Ou você desaciona esse gatilho, ou você aperta junto. A maioria dos homens apertam junto. A maioria. Aí depois que apertou, o tiro saiu, já era. Não dá para voltar mais atrás. Por isso que é gatilho. Você tem que trabalhar para desacionar isso. E tem casais que vivem atirando um no outro. Vivem se atirando. Mas era só dar uma segurada. Nós fomos para o Rio de Janeiro, e nós estávamos lá no Rio. Eu não esqueço mais daquilo ali. Eu e a pastora estávamos no Rio, e nós estávamos tomando café da tarde numa lanchonete. Nisso chegou um pai, a mãe e um filho. O menino devia ter uns 8, 9 anos, mais ou menos, né? Acho que era isso, né? Ali. E aí chegou a mãe com aquela cara, entrou, e eu e ela sentados tomando café, eram umas 3, 4 horas da tarde. Ali tomando café, e a mulher entrou, e ela falava. E teve um momento que ela saiu e foi para o caixa, não sei se pagar ou alguma coisa, e ficou sentado o pai e o filho.
O pai e o filho ficou sentado. E ela ficou falando com o pai e o filho, e foi lá. Na hora que ela saiu, o pai olhou para o filho e falou assim, olha, daquele jeito de carioca, ó, não dá mole para sua mãe não hoje, né? Porque senão... Eu falei, nossa... Ele aproveitou a oportunidade que a mãe saiu e deu uma dica para o filho. Meu, não dá mole com a sua mãe hoje, porque ó, entendeu? Sabe? Era o dia, e ele sabia. Tipo assim, não aperta o gatilho, se você apertar o gatilho, eu já estou na minha. Eu não vou morrer hoje. Eu não morro hoje. Nós não aperta o gatilho, senão você morre. Irmão, entenda uma coisa. Quando um não quer, você entende? E aí, o que eu quero dizer é que tem muito relacionamento assim, ó, que precisa ser curado, porque estão se machucando, apertando esse gatilho, e aí a alma fica abatida, e está daquela maneira, daquele jeito, e aí tem horas que precisa o quê? Perguntar se a pessoa quer ser curada, mas essa parte do quer ser curado é a parte mais difícil dentro de um relacionamento. E eu não estou falando só de casais, eu estou falando dos filhos também. Senta, papai, mamãe, filhinho. Filho, abre o coração. Não, porque se o filho falar duas palavras, ó pai, eu acho que, ixi, pronto. Porque todo mundo no relacionamento quer ter razão. Quantos estão entendendo isso nessa noite? Adiantava esse homem andar? Não. Porque ele ia só andar, mas olha como é que ele estava por dentro. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na minha e na tua vida, mas adianta, se eu por dentro não estiver transformado e curado, vai adiantar alguma coisa? Não. Quem está entendendo, diga amém. Você quer ser curado? Mas Jesus sabia que ele não ia falar assim ou não. Sabia que ele ia falar isso aí, ó. Qual é o problema? Você quer ser curado? Quando Jesus perguntou, vem para mim, ó. Quem está comigo, diga amém. Quando Jesus perguntou, ele está ali, deitado, largado, e aí Jesus perguntou. O que aconteceu na cabeça dele? Um flashback. Ele começou a lembrar de que ninguém ajudava ele, ninguém fazia nada por ele, ninguém dava uma força para ele, ninguém estava do lado dele. É assim. Na hora da cura, é difícil, tá? Senta aqui, vamos conversar. Vamos curar isso. Mas aí vai começar a vir um flashback na sua cabeça. Então, fala aí, você quer ser... Então, lembra do dia que você, lá no dia 14 de janeiro de 1992, quando você olhou para mim com aquela cara, ixi, estava guardado aí, hein? Estava lá dentro. Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta para ele, tem alguma coisa aí dentro? Ó, aí alguém vai dizer, olhe para mim, presta atenção, alguém vai dizer, nada a ver. Jesus perguntou se ele queria ser curado, ele vem com esse papo. Então, na hora de curar, muitas vezes acontece isso. Mas isso aí, lembra do dia que você me ofendeu? Mas nada a ver. Nada a ver. Não. Eu não achei que eu te ofendi. A gente sempre do lado do outro é assim. A gente acha que não ofendeu, que não xingou. A gente acha muitas vezes, entendeu? Nossa, mas você se ofendeu com o que eu falei? Mas por tão pouco? Você é tão delicada, tão delicado? Então, mas a alma é o sentimento. A gente tem que tomar cuidado com isso. Qualquer coisa aperta o gatilho, fazer o quê, né? Entendeu? Tem arma que você apertar o gatilho, você tem que puxar, fazer não sei o quê. Tem arma que você encostou o dedo, já vai, nem todo mundo é igual. Tem gente que aguenta. Tem gente que aguenta a brincadeira, né? Tem outros que você faz uma brincadeirinha, pronto, acabou. Aquela pessoa, nossa, mas foi só uma brincadeira então, porque o gatilho dela, ó. Tem outros que você pode pisar em cima, rolar, falar não sei o quê, ele vai aguentar. Ela vai aguentar, agora tem uns não. Ai, mas é muito de cristal. É a pessoa.
Tem uns que é uma carabina, tem outros que é uma pistola. Encostou o dedo, pá. Rapaz, é só falar, você já estoura. E aí a gente muitas vezes não tem o simancol e vai indo. E vai apertando o gatilho. Só que não vai ter um momento que vai ter que ter a cura. Porque se não tiver a cura, vai acabar com o relacionamento do pai com os filhos, da esposa com o esposo. Vai, porque e não vai dar, irmão. Não vai dar. Esse homem está assim quanto tempo? 38 anos, se sentindo desprezado, se sentindo rejeitado. E não me surpreende, porque a gente conversa com pessoas que falam assim, ó, já faz 10 anos que eu estou assim. Aí um olha para o outro e fala, nossa, por que você nunca falou? Então, viu? Nunca falou. Mas aí quando vai conversar para curar, ai, faz 5 anos que eu estou desse jeito. Nossa, o outro se surpreende, porque para ele está tudo bem, mas não está. Porque para esse homem não era só uma cura, ele precisa ser curado por dentro. E parece que o mais importante, qualquer um que olhasse para ele, o mais importante era ele andar. Às vezes você olha para a pessoa, você acha que você sabe o que é mais importante para ela. Mas só ela mesmo sabe o que é mais importante. Eu sei o que é mais importante para minha esposa. Não, filho, pergunta para ela. Eu sei o que é mais importante para o meu esposo. Não, pergunta para ele. Ah, o mais importante para o meu filho, mais importante, filho, é você ser um engenheiro da NASA. Não, filho, pergunta para ele. Eu vejo um monte de filho frustrado porque eu quero que o meu filho seja advogado. Oxe, você perguntou? Eu quero que a minha filha seja médica. Oxe, vai ser uma médica frustrada, um advogado frustrado, se ele quiser ser outra coisa. Ele tem que ser o que ele quiser. É o sonho dela, não o meu. Tem que ser assim. Cada um vive o seu. A gente tem que entender isso. Você quer ser curado? Ele respondeu isso. Ali, ó. A alma é algo complicado, por isso que Davi diz assim, ó: aquieta minha alma. Aquieta minha alma. Às vezes a gente está na igreja, mas a gente sente aquele aperto, a gente está em casa, mas sabe um negócio que você sabe que lá dentro não está tudo bem, não está funcionando. E aí Deus está falando para você, quer ser curado, quer ser curado. Tem tantos casais que precisam ser curados, mas é difícil. Porque para ser curado tem que expor, tem que conversar. Casais que não conversam, casais que empurram para debaixo do tapete, mas a alma dele, a alma dela está angustiada. Pais que não conversam com os filhos, sabe que não está nada bem, mas não conversa. A coisa mais difícil é expor o que a gente está vivendo lá dentro. Quem aqui já teve furúnculo? Deixa eu ver. Alguém já teve furúnculo? Dá até vergonha, né? Tem uns que tem vergonha. Quem já teve furúnculo? Mas é bom? Não. É ruim, hein? Eu nunca tive, mas eu sei que é ruim. Dependendo de onde está, não dá para sentar. Né? É igual os homens, né? O homem não fala de hemorroida, por quê? Não. Vai no proctologista, misericórdia. Porque vai ter que se expor. Mas aí não vai. Aí daqui a pouco, olha, seguinte, seu PSA, você vai ter que ir lá, né? O médico vai ter que colocar a luva no dedo. Vai ter que conversar com você. Porque aí muitas vezes não vai antes e depois vai obrigado. Essa semana atrás eu estava conversando com um rapaz, um amigo aqui, mora aqui. Eu estou ajudando ele por conta disso. Porque o dele está no nível 4, é o nível mais alto que tem.
Ele tem a minha idade. Aí os homens, né? Mamãe beijou, ninguém põe a mão, não. Porque a gente tem vergonha de se expor. A gente tem dificuldade de se expor. Mas o furúnculo só vai sarar como? Tem que apertar. E vai sair aquele pus, aquele carnegão, não sei o quê, tal. Mas se não tirar, não melhora. Vai continuar ali e vai crescer. Tem que tirar. E depois que tirar, aí sim. A parte mais difícil, porque na hora que está espremendo, dói, hein? Dói, ai, e vai. Nossa, que nojo. Mas aí depois vai sarar. E o que é tremendo é que vai ficar cicatriz, tá? Porque tem coisas na história da nossa vida que é assim. Vai ter que se expor, vai doer na hora ali, vai ter que espremer, vai ter que se expor, sabe? Mas depois disso, você vai ver como as coisas vão mudar, vai até ficar cicatriz. Só que quando você olhar para isso, vai ser só uma lembrança de um momento difícil que você viveu. Porque depois, quando você vive furúnculo, não pode nem colocar a ponta do dedo, que ninguém aguenta. Mas aí depois que sara, que expõe tudo aquilo, você pode tocar, você pode fazer, porque aquilo já não incomoda mais, aquilo já não dói mais. Tem coisas, tem casais e tem filhos, tem relacionamentos em famílias que tem coisas, não pode nem tocar nisso, porque se tocar nisso é briga, é confusão, se tocar nisso é guerra dentro de casa, e aí a família vive nisso, mas não pode tocar, não, nisso não pode falar, disso nós não podemos conversar, e aí a família vai se destruindo, vai se acabando. São famílias desestruturadas, porque precisa mover o que está dentro, precisa curar a alma, precisa. Não tem coragem de expor, não tem coragem de sentar, de falar para o esposo, de falar, eu não estou bem. Mas se eu falar isso vai gerar uma guerra dentro de casa. Senta aqui, filho, você está andando por onde? Senta aqui, filho, vamos falar sobre droga hoje, hein? Tem pai que não tem coragem. É o negócio seguinte, filho, está fumando maconha? Não, mas se eu falar isso aí, eu vou ofender, eu vou expor. Oxi! É sim ou não? Está fazendo alguma coisa errada? Bem assim. Eu vejo pais que têm medo de conversar, que não se relacionam. Negócio seguinte, filha, está com o namorado? Sim ou não? A gente já conhece, eu conheço, e a pastora sabe, criança, porque eu chamo de criança, 12 anos, grávida. Não, a minha bebê é novinha. Quantos anos tem? Ela tem 10 anos, já está querendo namorar. Pergunta lá na escola. Pergunta. Ela nem pensa nisso. Tem 10 anos, não vou perguntar não. Pergunta, você já beijou na boca, filha? É sério o negócio, irmão? Não, minha filha não. É mesmo? Enquanto está na sua casa. E lá na escola, com as amiguinhas, né? Os bilhetinhos que recebe. Nossa, você é tão linda. Né? Será que eu estou falando coisa de outro mundo aqui? Mas a gente tem dificuldade. É melhor não bulir nisso. Não bulir. Calma aí, que senta aqui, filha. Você já beijou? Como falar sobre beijo, sobre sexo, se muitas mães têm dificuldade de falar sobre tensão pré-menstrual, sobre menstruar? Tem filha que, quando menstrua, pergunta para a colega, para a professora, para não sei quem, menos para a mãe e para o pai. Aprende na rua. Porque a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade. A gente tem.
Entenda isso nessa noite. Uma família estruturada é uma família de alma curada. Uma família estruturada não é aquela que tem um carro zero parado ali fora, mora numa casa, tem muito dinheiro no banco. Isso não é uma família estruturada. Eu conheço tantas famílias que têm muito dinheiro, muito poder aquisitivo e que elas precisam ser curadas na alma. Uma família feliz não é uma família que tem uma condição abastada. Ah, tá muito bom, feijão e arroz, né? Tá aqui e tem uma carne hoje, mulher. Olha, agradeça a Deus. Talvez a sua mulher agradecesse a Deus por muitas outras coisas. Não precisava nem ter a carne, não precisava nem ter a casa que você tem, o carro que você anda. Talvez ela agradecesse a Deus por ter um marido transparente, honesto. Jesus queria curar ele. Mas não era no exterior, era no interior. E ele estava cheio de traumas. O filme passou. A hora que falou que ia ser curado, o filme passou. Olha para o irmão que está ao teu lado, pergunta para ele: quer ser curado, irmão? Sim ou não? É difícil, tá? A pastora falou aqui de cura da alma. Quem falou que curar a alma é fácil? Não. A pessoa vai lá no médico. O médico olha para ela e fala assim: o negócio é o seguinte, hein? Infelizmente, isso aí é câncer, hein? Valeu, doutor. O cara chega em casa, fala para a mulher, o médico diagnosticou: é câncer. Mas fica tranquila, tem na gaveta aí uma dipirona, e eu já vou passar a tomar a partir de hoje, de 6 em 6 horas, uma dipirona, e vai estar resolvido o meu problema. O que vai acontecer com ele? Vai morrer. Dipirona cura? Não. Não. A gente muitas vezes está usando o remédio errado. Dipirona é para trazer um alívio paliativo, mas não para câncer. A gente tem problema com os filhos em casa? Vou comprar um PlayStation 5 para ele agora. PS5 vai chegar. O que você quer? Pais que não tem tempo com os filhos. Aí ele quer suprir o tempo com coisas materiais. Não. Você quer ter relacionamento com seu filho? Sabe? É câncer. Tem que fazer quimioterapia. 1, 2, 3, 4. Tem que passar lá, é difícil mesmo. Para ter a cura é demorado. Às vezes o problema que a pessoa está vivendo é um problema de anos. E aí ele quer com uma dose, 40 gotas de dipirona, resolver. Não. Nós estamos vivendo essa crise aí, mulher, há 10 anos. Senta aqui. Aí ele quer em 5 minutos, 5 minutos ali, dar uma solução. Vamos resolver isso aqui agora. Oi, opa, bebê, linda. Não. Às vezes o casamento é de décadas. E eu quero resolver em 5 minutos. Não. Agora vai ter que empenhar tempo aí. Esquece a dipirona. Tem que usar o remédio certo. Muitas vezes a mulher se sentiu abandonada por tempos. Muitas vezes o marido não se sentiu acolhido como homem pela mulher há anos. Para a mulher, se tiver com dor de cabeça, a dipirona serve, homens, tá? Estou com dor de cabeça, por isso que eu já trouxe o comprimido aqui, ó. Toma essa dipirona que já melhora. Tem que usar o remédio certo. A coisa certa. Qual é o remédio? O remédio certo. Põe para fora, mulher, tudo que você está sentindo por mim. Oxe, não, vamos gastar tempo agora.
Terapia de casal. Quem está entendendo, diga amém. Você sabe como que é terapia de casal? Ah, uma sessão só. Não, negativo. Não. Terapia de casal é no mínimo 30 sessões. Vai ouvir um, vai ouvir o outro, depois vai ouvir os dois. Ah, não, deixa que eu resolvo. Beleza, então. Segue seu rumo. E aí a alma de um ou de outro vai ficando doente, quando não, dos dois vai ficando. E aí o momento da cura até aparece. Mas quando aparece, aparece com todo esse flashback. De tudo que ele fez, de tudo que ela fez, de tudo que o meu pai é, de tudo que a minha mãe é. Mas aí eu tenho condições financeiras, eu ando, eu estou curado no meu exterior. Mas dentro de mim eu estou doente, acabado, destruído. Porque na verdade eu posso estar no meio de um monte de gente, mas eu me sinto abandonado. A depressão é a doença desse século. E pior, é que está frequentemente dentro das igrejas. O que o diabo faz? Vai para sua casa, se fecha lá, se tranca lá. Exclusão. Entenda isso. Jesus vai curar esse homem. Pega a sua cama, vai para casa. Vai para casa. Ele foi curado? Foi curado. Eu termino agora. Meu tempo já era. Cura da alma. Ele foi curado? Foi. Aonde que ele vai se encontrar com Jesus de novo? Versículo... Dá para pôr o versículo 14? João 5,14? Vê se é o 14. Espera aí. Isso. João 5,14. Dá? Então põe aí. Depois disso, não, 14, 5,14. Isso. Depois Jesus encontrou ele aonde? No templo. E disse: eis que já está são. Não peques mais, para que não suceda coisa pior. Ó, presta atenção. Isso é, adoro Bíblia, irmão. Para mim o negócio é Bíblia. Está fora da Bíblia não é comigo não. Tá certo? O negócio é Bíblia. Presta atenção nesse versículo. Jesus curou, encontrou ele aonde? Ó, está restaurado, ele está no templo agora. Você agora está são. Primeiro, por que ele estava doente? Por que ele estava doente? Olha lá, ó. Não peca mais. Porque senão vai ser pior. A doença dele era por quê? Por causa do pecado. A Bíblia diz que ele estava ali há 38 anos. Não diz que ele nasceu daquele jeito. Só que Jesus está dizendo assim, ó, não peca mais. Ou seja, o que levou ele a viver o que ele estava vivendo era o pecado. E se pecar de novo, vai ser pior. Jesus está dizendo, ó, lembra da onde eu tirei você. Lembra o que você era. Você está são, mas não esquece da onde eu tirei você. Você está são, mas não esquece do tanque de Betesda. Não peca mais, porque se pecar, vai ser pior. Sabe, o que mais o Senhor quer aqui nessa noite é curar eu, curar você, tirar você dessa posição de excluído, de excluída, de ferido de alma, machucado de alma, angustiado de alma, deixar você são, para que você siga e nunca mais viva o que viveu dentro do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, dentro da sua família. O maior interesse do Senhor é esse. Quem entendeu, fique de pé. Escute, presta atenção. Lá no tanque de Betesda,
no tanque de Betesda, que Jesus foi só por causa de um homem. A Bíblia diz lá no início que tinha o quê? Uma multidão. Tinha muita gente lá. E muitos morreram naquela situação. A maioria, porque a Bíblia diz assim que lá tinha uma multidão e quando um descia, o primeiro que descia era curado. A maioria morreu naquela condição. E Jesus está dizendo, mas você não. Você não. Lembre-se de onde eu te tirei. Você agora é são. Você não vai morrer naquela condição que você estava. Eu mudei. Eu te curei. Só não peca mais para não voltar para o tanque. E tem muito crente voltando para o tanque. Jesus curou ele, sarou a alma dele, mas aí ele permite que a sua alma seja ferida, machucada, angustiada. Ele vive nos gatilhos da vida e daqui a pouco, sabe, ele está no tanque de novo, se sentindo desprezado, abandonado. Esse é o problema do tanque. O problema não era curar ele, o problema era a depressão, a solidão, o abandono que ele vivia. E tem muito crente que está dentro da igreja e se sente abandonado, irmão. Só que Jesus está dizendo para ele assim, ó. Eu tirei você disso. Sabe, se você fizer um flashback na sua vida, lembra? Os seus amigos de escola, aqueles que você conheceu há 15 anos atrás. Como é que eles estão hoje? Tem muitos que estão na mesma. Mas Jesus está dizendo assim, ó, você já não é mais o mesmo. Você já não é mais a mesma. Eu curei você. Você é são. Jesus está dizendo para ele, você já não é mais como aqueles do tanque. Entenda isso. Você é diferente. Eu tirei você de lá. Eu sarei você. Não por fora, mas por dentro. Só não peca mais. Porque o que tinha levado ele a viver o que ele viveu foi o pecado. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Deus quer curar sua alma.